Vamos agora à janela de transferências. Duas novidades. Ontem o companheiro Lucas Pedrosa, do canal do Pedrosa do SBT Esporte Rio, trouxe informação de que o Vasco sondou e buscou entender a situação dos volantes. Matheus Pereira não é o Matheus Pereira meia do Cruzeiro, né, que hoje é o grande craque do Cruzeiro, é o Matheus Pereira do Eibar, revelado no Corinthians em 2015-16. Ele foi jogar no Empoli da Itália, do Empoli ele foi para a Juventus B, ficou ali no time B da Juventus, foi para o Barcelona B e aí deu uma rodada e hoje joga no Eibar. Tem 26 anos de idade, está na sua terceira temporada na segunda divisão espanhola, né? Um jogador canhoto ali com projeção. E o outro jogador é o Rodrigo Dourado. Vocês lembram dele? Esse aí já, jogador tarimbado, era titularíssimo do Internacional de Porto Alegre, chegou a ostentar a braçadeira até de capitão, saiu do Inter vendido em 2022, ele que é cria da base do Inter, e está há 3 temporadas lá no México. Hoje ele joga no São Luís, 86 jogos por lá, 3 gols marcados. Ele conviveu com uma série de contusões ali entre 2020 e 2019, né? Ele chegou até a fazer 2 artroscopias no joelho, teve algumas lesões musculares, mas desde que ele saiu do Inter foi vendido até barato, me surpreendeu. Ele tem tido boa sequência lá no México. O Globoesporte.com, inclusive, confirmou essa informação. O Vasco ainda não avançou para fazer proposta, mas está tentando entender qual é a situação. Uma outra informação também é que o Vasco buscou informações a respeito do volante Zanocelo. Lembra dele? Ele entrou já em alguns rumores de negociações do Vasco. Rumores não, o Vasco chegou de fato a ter negociação com o Santos para comprar o jogador, mas não chegaram num denominador. O Santos estava pedindo um valor muito alto, o jogador estava valorizado, né? O Santos comprou ele da Ferroviária de Araraquara e vinha utilizando lá. E aí o Santos não queria vender por menos do que eles pagaram até uma quantia considerável, o Vasco ali com o SAF, e o Vasco desistiu. Acabou que o Vasco vai fazer essa compra mais à frente, até com o Sforza. Tá bom? O jogador nesse momento teve problema de relação lá no Santos, pediu para sair, foi emprestado ao Fortaleza, ano passado voltou ao Santos e agora ele está jogando no Estoril lá em Portugal. Beleza? Além disso, os companheiros da UOL Esporte trouxeram a informação ontem de que o Vasco também sondou a situação do atacante Guilherme, ponta esquerda aí do Santos, foi o artilheiro do Santos na temporada, foi muito bem, 13 gols, 10 assistências, inclusive é um jogador que já rodou aí por camisas importantes do futebol brasileiro, Grêmio mais de uma vez, jogou no Botafogo, jogou também no Sport, estava no Santos, foi o artilheiro do Santos na temporada, como eu disse, e o Santos pretende fazer caixa com o jogador. Ele ainda tem aí mais 1 ano de contrato ou 2 anos de contrato com o Santos, tem 29 anos de idade, completa 30 na próxima temporada, mas o Vasco não fez também proposta, segundo a UOL, está sondando para entender qual é a situação. Então o Vasco está de fato se movimentando no mercado, vamos ver aí se pintam novidades durante até o Brasileiro ou já logo assim que o Brasileirão fala sobre o Vasco da Gama e a possibilidade de o Cruz Maltino contratar Pedro Caixinha, segundo o grande clube de futebol no Brasil, que demonstra interesse e abre conversas com o treinador português ex-Red Bull Bragantino, que o Rafael Paiva está de saída e se ali que de certo, a ideia dos dirigentes do Vasco era manter o Paiva pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, talvez não seja possível. Já são 3 derrotas seguidas e as críticas ao torcedor depois do tropeço em casa por 1-0 contra o Internacional deixaram a situação do Rafael Paiva ainda mais instável. Até por isso, o Vasco procurou nos últimos dias o Pedro Caixinha para abrir negociações. Santos também já havia feito proposta recentemente e a resposta pro Vasco e pro Santos foi a mesma. Pedro Caixinha quer avaliar o mercado, quer analisar possíveis outros interessados. É que se imagina uma grande dança das cadeiras entre técnicos de clubes grandes do futebol brasileiro, até por isso o Caixinha não deve se pronunciar tão cedo. Até entrei em contato com ele para ver se ele contava alguma coisa e a resposta dele foi a mesma para outros jornalistas, que ele não vai comentar especulações, a ideia é tentar não criar expectativas. Vasco vai buscar um novo treinador, a ideia é ter um técnico de peso, mas isso também passa pela mudança na SAF. O Cruz Maltino, que tem negociações com o Evangelos Marinax, dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, é um dos interessados. O Vasco também trata com outros possíveis parceiros.